investidor, seja muito bem-vindo ao nosso programa semanal aqui na Infomoney TV. Eu sou Danilo Zanini, analista da XP Investimentos, e é um prazer ter a sua companhia. Bom, semana aí com agenda bastante cheia, um pouco carregada, e também encerramento do mês. Eu vou passar aqui para vocês alguns pontos importantes. Semana passada nós começamos a safra de balanços, várias empresas reportando balanço, e essa semana já começamos com diversas empresas soltando balanço, entre os principais bancos que também irão divulgar os seus balanços. Na semana passada nós tivemos aí, de fato, em que a denúncia contra o Michel Temer foi barrada pelo Congresso, então nós não teremos continuidade. E agora lá em Brasília nós temos o cenário como um todo, aguardando quais serão os principais fatos da nossa política econômica. Então agora o que começa a ser discutido, qual será a agenda econômica, a reforma da Previdência, entre outros fatores que seguem aí como a atenção dos investidores. Vale lembrar, a semana um pouquinho mais curta, feriado na quinta-feira aqui no Brasil, e a agenda segue bastante cheia. Primeiro, a gente vai ficar de olho em alguns dados. Primeiro, a possibilidade de termos a nomeação do novo presidente do Fed ainda essa semana pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segue aí um cenário bastante indefinido por enquanto, porém alguns nomes já surgiram com mais forças. Então, possivelmente teremos a nomeação já ainda essa semana. O que nós devemos ficar atentos também... Na sexta-feira teremos o payroll, que nada mais é do que o relatório de empregos dos Estados Unidos. Acompanharemos também o que o mercado poderá ter bastante volatilidade. Eu vou apresentar aqui agora para você as 5 ações que nós separamos para essa semana. Deixamos um papel em carteira, que foram as ações da Klabin, e incluímos 4 novas ações em carteira. Para falar um pouquinho da semana passada, a nossa carteira teve uma valorização de 1,66%, uma valorização bastante interessante, enquanto o índice Bovespa ele caiu 0,56%, um desempenho de 2,2% de diferença do índice Bovespa. Para essa semana nós iremos ter em carteira Klabin, BR Malls, BVMF, Gol e Lojas Americanas. Eu vou mostrar aqui para você a análise que nós temos do mercado e também qual que é o nosso posicionamento referente a essas 5 ações que nós colocamos em carteira. Então, o índice Bovespa aí trabalha dentro de um cenário de consolidação. Temos 3 semanas o mercado trabalhando entre o suporte em 75.300 e a nossa resistência prévia aqui em 77.000 pontos. O rompimento de uma dessas extremidades sinalizaria aí alguma movimentação direcional. Estamos num cenário cauteloso, um cenário de bastante atenção, aí para entendermos como o mercado vai se comportar. Perdendo o suporte, teria espaço para cair. Rompendo resistência, teria espaço para subir. Então, não temos uma tendência clara para o índice Bovespa. Vamos lá. Klabin é o papel que nós decidimos manter em carteira. Acreditamos aí em um cenário positivo para a Klabin. Tá? As ações elas trabalham dentro de uma consolidação aqui no curto prazo. Estamos aguardando o rompimento desses R$20. Rompendo esses R$20, teremos aí uma sinalização positiva para o papel. O viés ainda segue positivo, a média de 21 apontando para cima, os preços estão acima da média, o que deixa um cenário aí interessante. BR Malls é a nossa segunda ação para a semana. BR Malls, nós temos o gráfico semanal, as ações aí tem um cenário de indefinição, entretanto, eu tenho aqui uma sinalização de interromper essa queda, tá? A média de 21 períodos, tem uma linha de tendência de alta passando por aqui. Claro que o ideal seria a formação de um candlezinho comprador, então vamos aguardar e esperando essa queda seja interrompida, e o mercado sim poderia definir o próximo movimento positivo e lá buscar R$15,40. Terceiro papel, B3, BVMF3, as ações da Bolsa de Valores. Temos aqui o gráfico diário do papel. Tivemos recentemente o rompimento de um nível de resistência. Esse rompimento foi dado aqui na casa de 24,50. Aguardamos aquele famoso pullback, então o mercado subiu. Na quinta e na sexta-feira iniciou o seu processo de correção, que seria esse movimento. E agora, sim, eu iria esperar aí uma retomada de força compradora.
tendência de alta, sinalização é positiva e vamos aguardar os próximos pregões. Gol 4 é uma ação que me chama muita atenção também. Gol segue dentro de uma consolidação, tem um nível bem importante definido como resistência em R$ 15,30. Nossa expectativa é do rompimento desse cenário. Perceba que o preço ele ainda está acima da média, a média apontando para cima. Eu aguardo aqui 15,30 se for rompido para a gente pensar em uma compra em Gol. E por último, porém não menos importante, eu tenho Lojas Americanas, que me chamam muita atenção no gráfico semanal. Eu tenho aqui o gráfico semanal das Lojas Americanas. Se eu ligar aqui esse fundo com esse topo, as ações estão na retração de 38,2 de FIBO. Lembrando, as ações caíram por 3 semanas consecutivas. Se eu analisar aqui agora o gráfico diário, eu espero uma queda um pouco mais intensa e agora eu esperaria uma retomada de uma força compradora. Bom, esses aí foram 5 papéis que nós separamos para a gente poder acompanhar ao longo dessa semana. Vale lembrar que temos alguns dados bem importantes, principalmente lá fora, com a nomeação do próximo presidente do Banco Central norte-americano, dados de emprego dos Estados Unidos. Aqui, quarta-feira, teremos os estoques de petróleo e lembrando a todos que quinta-feira é feriado. E os investidores seguem de olho aí no radar político com a reforma da Previdência e quais serão as agendas econômicas aí para mudanças. E também o mercado já começa a ficar de olho nas pesquisas eleitorais da Presidência da República no ano de 2018. Muito obrigado pela sua companhia, uma excelente semana e um grande abraço.